Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos falar aqui sobre um assunto recorrente. Nós já gravamos no nosso canal um vídeo falando sobre o suicídio. Mas eu resolvi falar novamente sobre este assunto pelos dados alarmantes que nos fazem gravar e conversar sobre este assunto para que pessoas que possam estar sofrendo com ideias de suicídio ou que tenham parentes ou que conheçam amigos que tenham essas ideias possam entender um pouco mais sobre o que nós vamos conversar aqui e também passar para eles uma mensagem de vida. Jesus era a pura vida. Ele dizia que era água, que quem bebesse daquela água jamais teria sede. Veio para mostrar para nós que a vida é fundamental para todos nós conseguirmos alavancar aí a nossa reforma, não é? Interior, as nossas dificuldades que temos, inclusive, obviamente, do suicídio. Por que o desejo de se tirar a vida? De onde vem isto? Como se manifesta na sua mente esse pensamento? E em se manifestando na sua mente, como ele vai tomando corpo para que num determinado momento, do nada, sem explicação, na maioria das vezes, aquele irmão desiste, imaginando que tudo vai mudar, que isto vai trazer uma grande mudança para ele. E realmente vai trazer uma grande mudança. Provavelmente não é a mudança que ele espera. E essas pessoas se vão e deixam para trás mágoas, filhos, esposas, pais, mães, amigos, sem palavras, num sofrimento atroz que, em muitas ocasiões, uma vida apenas, eu digo apenas porque uma vida é rápida, não é? Nossa vida é um relâmpago, como os próprios espíritos dizem, mas é uma vida para quem fica, na maioria das vezes, uma vida de sofrimentos, de desentendimento. E para esse irmão que se vai, ao chegar à pátria espiritual, quando ele vê claramente aquelas dificuldades que ele estava passando e que aquelas dificuldades eram na realidade necessárias para ele, ele se desespera, ele quer voltar, mas aí não tem mais jeito. E como evitar o suicídio? Ou suicídio, como evitar? Dados compilados pela Insurtech, que é uma empresa que faz levantamentos, pesquisas, indicam que entre 2014 e 2019, 2 anos atrás, o número de suicídios somente aqui no Brasil aumentou em 28%. Olha só, 28%. O que quer dizer isso? No período segundo o levantamento, as pessoas que tiraram a própria vida passaram de 9.700 para 12.400 pessoas. Estas 12.400 pessoas estão registradas, não é? Fora as que tiram a vida e que ninguém, enfim, acaba sabendo. Para chegar a esse número, essa empresa de tecnologia especializada em seguros de vida, na realidade, cruzou dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a base histórica de mortes
disponibilizada pelo governo federal no portal de dados. Nós, no vídeo anterior, falávamos sobre o suicídio e tínhamos um evento indicado, este evento pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que a 4 segundos no nosso planeta alguém tirava a sua vida, suicidava. Então, relacionadas a esses dados, não é, da OMS, que publica orientações para reduzir essa taxa de suicídio em 1/3 até 2030, nós estamos no setembro amarelo, que é o mês do envolvimento daqueles que querem combater a ideia do suicídio. Falar sobre tirar a vida deve ser levado a sério. Quando alguém diz assim, eu estou querendo tirar a minha vida, isso deve ser levado muito a sério. E muitas pessoas ignoram. Imaginam que não é nada, não é? Que aquela pessoa está passando por um momento ruim, de depressão, ou está um pouco desacreditado da vida, e é exatamente neste momento de descrédito da vida, de uma grande decepção, de se olhar à frente nos dias que virão e não encontrar uma tábua de salvação, que a pessoa, o irmão, toma a ideia, toma esta resolução de tirar a própria vida. Então, quando alguém disser assim, eu estou pensando, eu já pensei, já me passou diversas vezes pela cabeça, a ideia do suicídio, preste atenção, ali tem um problema. De acordo com essa empresa, jovens entre 11 e 20 anos, 11 anos e 20 anos, houve um aumento de casos de 49,6% nessa faixa etária. No entanto, maior incidência de mortes por suicídio está na faixa etária que vai de 21 a 30 anos. Dos 11 anos de idade aos 20 já é de chocar, não é? Agora, de 21 a 30 anos é quando o jovem está na fase do descobrimento da vida, na plenitude, não é? Do seu gozo pela vida, de aproveitar, de estudar, de trabalhar, de ter os seus relacionamentos, e ele então fica pensando em tirar a própria vida. Foi um choque ver a quantidade entre indivíduos tão jovens, diz Bernardo Ribeiro, diretor de marketing e sócio fundador da ASUS. Mas nós não podemos nos admirar demais com isto e ficar esperando o tempo passar. É de responsabilidade de cada um tomar aquilo que tem nas mãos para combater o suicídio. Combater no sentido de não se combate com armas, mas se combate com palavras, com atitudes. E essas ações, elas devem se dirigir principalmente a essa faixa etária que nós estamos conversando aqui, não só a essa faixa etária, mas principalmente porque é onde está acontecendo neste momento a maior incidência de suicídios no nosso país. Para o psiquiatra Fábio Gomes, do Hospital Universitário Walter Cantide, uma das explicações para o aumento de casos entre jovens seria a imaturidade do sistema emocional nervoso desses jovens hoje, que têm uma educação um pouco, diríamos assim, sem o compartilhamento dos pais, uma educação onde não estão preparados para enfrentar um mundo que está mudando, não é? Diariamente. O nosso planeta é um planeta em mudanças. Então essas dificuldades, elas advêm para o jovem quando ele olha e pensa assim, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Eu vou arrumar emprego, não vou arrumar emprego? Eu vou conseguir pagar a faculdade, eu não vou conseguir pagar a faculdade? Os problemas aqui no meu país, onde eu moro, são extremamente complicados. E isto vai afetando aos poucos
esse sistema nervoso, esta parte psicológica do indivíduo, e acaba transformando esses indivíduos em pessoas extremamente impulsivas, que querem resolver tudo imediatamente, que querem que as coisas aconteçam sem amadurecer. Como evitar esta situação? Em mais de 90% dos casos, o suicídio pode estar ligado a esse transtorno psiquiátrico imediato que acontece, não é, com o irmão ou a irmã, porque a pressão no sistema nervoso, a falta de opções, leva, é muito claro, a um transtorno psiquiátrico onde o jovem não vê saída, como dissemos. E quando você não vê opções para a vida, você vai procurar a morte, o que é totalmente errado. E vai arriscar, talvez, a sua vida até encontrar essa morte. Então, essa saúde mental aqui que nós nos referimos, ela passa por diversos estágios. Principalmente, passa, em primeiro lugar, pela casa onde esta pessoa está morando. A atenção especial, o carinho, não se pode tratar as pessoas de qualquer maneira. Nós não podemos desconsiderar aqueles que vivem conosco ao ponto de nós não nos importarmos com filhos, com pais, com mães, com irmãos, com irmãs. Nós não podemos relegar o nosso próximo às mãos dele mesmo. Nós estamos aqui para caminharmos juntos, porque se não tivermos uma família e se nós não caminharmos juntos, dificilmente nós chegaremos bem nos nossos objetivos. E se chegarmos bem no sentido do sucesso do objetivo, provavelmente poderemos chegar mal no nosso coração, nos nossos sentimentos que formam a raiz da nossa vida. Nós somos espíritos em transformação. Precisamos de amor para continuar, precisamos de amor para viver. É claro que nós estamos falando deste amor que transforma, este amor que faz você olhar o próximo de uma maneira diferente. Quando você ignora alguém que diz para você: eu estou pensando em tirar a minha própria vida, você está dando a chave da morte para ele. Você está dando a arma que ele vai tirar a própria vida na sua mão. A participação familiar, ela é importante para os jovens. Ele precisa se sentir, o jovem, principalmente o jovem de hoje, que tem essa impulsividade, essa imaturidade, como disse aqui o Dr. Fábio Gomes de Matos, nós precisamos prestar atenção, porque a maioria não frequenta uma igreja, não tem absolutamente, hoje eu diria que a grande maioria dos jovens não frequentam uma igreja, não tem uma religião em que eles constantemente abracem e ali vão buscar forças. Muitos podem estar nesse momento nos vendo, não é? E dizendo assim: não, mas eu acho que ele está enganado, porque o meu filho está frequentando uma casa espírita, ou enfim, uma igreja católica, ou seja lá, a igreja que for. O seu filho pode estar fazendo isso, mas existem 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Nós temos que pensar naqueles que não estão frequentando, que é uma grande parte, porque se nós temos aqui um aumento de 9.700 casos para 12.400, 28%, nesta conta que nós fizemos aqui em 5 anos, a tendência é aumentar. Então essa participação familiar, ela é fundamental. Eu fiz vários, dezenas, centenas de atendimentos
em casas espíritas, mas especialmente numa determinada casa, e a história que eu vou contar para vocês é uma história que se encaixa exatamente dentro daquilo que os psiquiatras falam, daquilo que nós estamos conversando e daquilo que os pais precisam prestar atenção. Um jovem de 14 anos disse a um de 17, que me contou, não é? E que ficou extremamente abalado com essa história, e por isso me procurou nessa casa espírita. Ele disse que queria tirar a vida. E queria tirar a vida porque os pais eram separados, não estavam juntos, e o pai já tinha refeito o casamento, já tinha, enfim, uma outra pessoa vivendo com ele, tinha uma outra filha neste novo casamento, e ele tinha a sensação de que o pai não dava atenção para ele. E esta ideia, neste jovem de 14 anos, começou então a tomar corpo, e ele disse para esse amigo de 17 anos que ele ia tirar a própria vida. E convidou o amigo de 17 anos também para que fizesse a mesma coisa. E eles combinaram que iam fazer. Passado aí 1 mês, 2 meses, ele avisando ao pai dele o que ia acontecer, o pai não dava a menor importância. Imaginava que tudo aquilo era uma fantasia da cabeça dele, que ele não teria coragem para fazer isso. No dia determinado, o rapaz de 17 anos desistiu. Eles tinham combinado que seria uma hora X, os dois juntos. E o de 14 anos, que tinha falado para o pai que ia fazer, não desistiu e fez. Essa história que eu estou contando foi contada para o pai dele, que desesperou-se, que disse que sempre dava atenção para o filho. Mas o que é dar atenção para um filho? Muitas vezes você pensa que está dando uma atenção para o filho. O filho gosta de sentir carinho, abraço, beijo, cheiro, seja ele homem ou mulher. Ele gosta de se sentir importante perante o pai. O pai normalmente é um ídolo, a mãe é ídolo dele. Qual é a atenção que você dá para o seu filho depois da atenção que você já deu para o seu celular? Nós estamos sempre observando, não apenas eu, mas eu acredito que todos nós aqui que estamos empenhados neste assunto de famílias sentadas em restaurantes, todos cada um com seu celular, um distante do outro, e muitas vezes conversam na própria mesa pelo celular. Neste pensamento de se evitar ou como evitar o suicídio, nós temos muito mais razões para se evitar e para falar. Mas nós queremos deixar esse alerta de que a cultura familiar, principalmente a cultura familiar, ela precisa ser questionada como parte do desenvolvimento psicológico dessa criança, do jovem. É uma parte importantíssima para esses indivíduos, né? Que naturalmente, se não tiverem a atenção dos pais, eles vão se afastar dos pais. E quando o seu filho estiver frequentando lugares que você não tem a menor ideia de onde ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está fazendo, tudo isso deve ser uma preocupação. Porque Deus, na realidade, Ele nos empresta, poderíamos dizer assim, empresta os seus filhos para que possamos criar. Nós somos depositários da confiança de Deus aqui nesse planeta. O que fizermos para os nossos filhos, o que fizermos para aquele terceiro, para aqueles familiares os quais não damos atenção, nós estaremos fazendo para
depois nos comprometermos ainda mais nos débitos, porque nós aceitamos receber um filho em casa. Nós aceitamos orientar o jovem para a vida com todas as dificuldades que esses espíritos vêm para esse planeta, inclusive nós, que fomos orientados dessa maneira. Precisamos entender isto. Nós fomos orientados pelos nossos pais. Aqueles que têm filhos ou não têm filhos, que olhem para suas esposas, que olhem as esposas para os seus maridos, para aqueles familiares que têm problemas, porque muitas vezes, na hora em que você tentar solucionar, é muito tarde, será muito tarde. É uma linha muito tênue e por isso mesmo é importante que os pais apurem este olhar. Queridos amigos, que a paz do Mestre fique com todos, que neste mês de setembro e em todos os outros meses nós possamos olhar com carinho para estes jovens que fazem parte da nossa vida. Precisamos ter uma juventude mais sadia, mais compenetrada. Nós precisamos ajudar estes irmãos, estes espíritos a encontrar um caminho, como muitos nos ajudaram e nos ajudam, porque todos temos as nossas dificuldades diárias e temos centenas de milhares de mãos invisíveis nos ajudando. Que estendamos também as nossas mãos para ajudar esses espíritos amigos a fazer com que estes jovens que pensem em tirar a própria vida refaçam o pensamento e continuem encarnados para trabalhar por um futuro feliz, onde poderão olhar o momento de dificuldade que conseguiram ultrapassar com orgulho, com alegria, com muita satisfação. Que Deus os abençoe e nos abençoe a todos. Muito obrigado.